Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GEL, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos. Vamos estar estudando o capítulo 27, Contradições e Mistificações. Antes, a gente vai fazer uma leitura, a nossa harmonização e depois a nossa prece, para a gente poder dar início ao nosso estudo. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, a lição de hoje é o Tesouro Maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, disse Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filinham. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. E espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Então, vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para estudar, para aprender. Obrigado, Senhor, por tudo que nos concede diariamente. Obrigado pela natureza, que revela a sua beleza em cada canto, pelas matas, pelas plantas, pelos mares, pelo sol, por tudo que nos envolve e nos convida à meditação e ao encontro com nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados, tendo a chance de evoluirmos, de enxergarmos diferente, de fazermos diferente e de buscarmos elevar a nossa alma. Obrigado, Senhor, por tudo e pedimos ao Senhor amparo aos corações que estão aflitos, que estão sobrecarregados e que precisam tanto de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a Ludmila, ela não pôde estar aqui conosco porque ela está trabalhando, está no plantão no hospital. E a Luciana também, ela está agarrada no trabalho e também não vai poder estar aqui conosco. Então, eu e o Sérgio vamos estar fazendo o estudo. Hoje teve a questão também da internet, do Zap, né, que ficou fora.
Então, imagino que algumas pessoas não tenham conseguido acessar, porque o link não chegou lá no grupo, mas depois o estudo ele pode ser assistido, né, porque fica gravado. Então, vamos dar boa noite aqui a Cristina Lúcia, ao DJ Fael, a Andréia Lima, a Ana Cláudia Tito, a Tânia Matos, a Aline Amorim e a todos que estão aqui participando conosco, a Dona Ariovalda e a todos. Então, vamos começar o estudo pelo item das contradições. E aí é interessante porque Kardec primeiro aborda as contradições humanas, né, que têm origem nos espíritos encarnados. No início, né, os críticos do espiritismo, eles argumentavam que os seus adeptos eles não concordavam entre si, que eles não partilhavam das mesmas crenças, ou seja, que eles se contradiziam. Isso é muito natural. Quando uma ciência está dando os seus primeiros passos, faz parte da sua elaboração, da sua construção, esses sistemas que vão surgindo. Né? O desenvolvimento de qualquer ciência ele é gradual. O que o cientista descobre, o outro aproveita, né? Toma como ponto de partida o conhecimento do seu antecessor, e aí ele desenvolve, elabora aquela teoria. Porém, com a evolução das observações, das comparações, das análises, dos estudos, a tendência é uma unificação, né, daquele conhecimento. Portanto, as origens de contradições humanas, né, as contradições de origem humana, elas tiveram origem justamente nisso. Né? As pessoas, elas criaram hipóteses, elas elaboravam sistemas para tentar explicar os fenômenos mediúnicos, que naquela época estavam acontecendo de maneira ostensiva e em profusão. Né? Kardec também estudava, Kardec também elaborava perguntas, fazia comparações, fazia observações, fazia anotações, análises, né? E ele utilizava de um método muito interessante, né? Que ele fazia a mesma pergunta para diferentes médios, e depois comparava essas perguntas, analisava as respostas dadas pelos espíritos. E assim a doutrina espírita foi ganhando corpo, né? E foi então codificada nos 5 livros da obra básica do Espírito, né? Que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios que estamos estudando, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, essa é a base da doutrina espírita. O esforço de Kardec representou a unificação do conhecimento e do nosso estudo. Né? E a partir dessas obras básicas foram surgindo as obras complementares, que vieram exemplificar e vieram desenvolver ainda mais o nosso entendimento, como as obras de Ivone Pereira, de Divaldo Franco, de Chico Xavier. Né? Outro ponto que Kardec coloca sobre as contradições são as contradições dos espíritos. E a gente vai ver. A primeira tem origem nas diferentes classes. Né? Por que os espíritos se contradizem algumas vezes em suas respostas? Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que essa contradição ela é mais aparente do que real. Né? Então, ela tem origem, algumas vezes, nas diferentes individualidades dos espíritos. Os espíritos, eles são individualidades. Eles possuem conhecimentos e moralidades dos mais diversos graus evolutivos. Então, assim como acontecem também conosco, espíritos encarnados. Não é porque uma pessoa desencarnou, pelo fato de ela estar no plano espiritual, que ela tomou posse de todo o conhecimento, de toda a ciência. E ela também não se tornou santa de uma hora para outra. Portanto, nós vamos encontrar no plano espiritual os mais diversos espíritos, que variam no grau de conhecimento, no grau de inteligência e na moralidade. Vamos encontrar os espíritos superiores, que têm uma vasta sabedoria, que respondem às perguntas seriamente, né, de acordo com as leis de Deus. Vamos encontrar os pseudo-sábios, que não sabem, que fingem que sabem, né, que revestem a sua resposta num tom erudito, com palavras difíceis, numa linguagem rebuscada, né, para poder compensar a falta de conteúdo na forma da apresentação. Mas, na verdade, a sua mensagem contém erros.
Vamos encontrar os espíritos levianos que se divertem, que fazem graça com as respostas, que pregam peças, não estão preocupados com a verdade, mas que se divertem com as contrariedades que eles produzem. Temos também aqueles mais hostis, né, cujo propósito é fascinar, é enganar, é mistificar, né, e por aí vai. Então, há uma diversidade de espíritos como há de pessoas. Afinal, todos nós somos espíritos. Se a gente fizer perguntas aos espíritos, né, diferentes, podemos ter respostas diferentes. É a mesma coisa, para exemplificar, se a gente for no calçadão de Campo Grande e perguntarmos sobre alguma coisa. Por exemplo, se a gente chegar no calçadão de Campo Grande e perguntar como se faz para plantar feijão, então a gente vai encontrar aquelas pessoas mal-humoradas que sequer vão querer te dar uma resposta. Vamos encontrar aqueles que vão fazer piada com a resposta, vão fazer graça. Vamos encontrar aqueles pseudo-sábios, que podem até dar uma resposta prolixa e erudita, mas que não necessariamente está com a verdade. E vamos encontrar aqueles sérios, que vão responder como se planta feijão, vão explicar de maneira sucinta, de maneira clara, como se faz para plantar feijão. Então, são diferentes pessoas que vão dar respostas diferentes. E isso não é diferente com relação aos espíritos. Os espíritos são individualidades. E se a gente fizer uma pergunta para um espírito, uma pergunta para outro espírito, as respostas podem ser diferentes. Então, imagina o trabalho de Kardec para poder distinguir a verdade do erro, o joio do trigo, a árvore boa da árvore má. Né? Foi necessário realizar um estudo muito grande. Né? E ele utilizou-se da medida do controle universal. O que é a medida do controle universal? Ele fazia, como a gente comentou, né, perguntas para diferentes médiuns, as mesmas perguntas, comparava as respostas de mais diversos espíritos, observava a comunicação dessas diferentes classes de espíritos, analisava se essas mensagens estavam de acordo com com a moral ensinada por Jesus, né, e por aí vai, né, um trabalho imenso, uma dedicação incansável. Mas Kardec coloca que existe um outro ponto, né, de contradição, que é de aparente contradição, que é a forma de expressão do espírito com relação ao conteúdo da mensagem. Né? Como entender isso aqui? Vamos pensar agora que vamos estar fazendo perguntas apenas para espíritos superiores, verdadeiramente superiores. Se a gente fizer uma pergunta para esses espíritos, será que vai haver contradição nas suas respostas? Então, agora a gente está excluindo os espíritos inferiores, né, os espíritos levianos, os pseudo-sábios. Estamos falando agora só dos espíritos superiores, dessa classe de espíritos, que já atingiram a perfeição. Se a gente fizer uma pergunta para esses espíritos, as respostas serão diferentes? Não. Não é assim. Não haverá contradição na resposta desses espíritos quanto ao conteúdo, quanto à ideia. Porém, a forma que cada um vai se expressar, as palavras que cada um vai utilizar, podem ser diferentes. Porque somos individualidades. Se a gente chegar para dois cientistas, né, que sejam o bambambam e a sumidade na astronomia, e perguntar para eles sobre o movimento da Terra, eles vão responder exatamente da mesma maneira? Não, né? Cada um vai utilizar da sua forma de se expressar, da sua linguagem. Porém, o conteúdo ele é igual. No conteúdo não há contradição. Da mesma maneira acontece com os espíritos superiores, que já atingiram esse grau de perfeição. A forma como eles vão utilizar, as palavras que serão utilizadas podem variar. Porém, o conteúdo do que eles estão falando é o mesmo, a ideia é a mesma. Então, não há contradição quanto à ideia, quanto ao fundo, quanto ao conteúdo. Essa contradição, ela também pode surgir, como a gente já viu, pela influência do médium. Essa aparente contradição pode surgir pela influência do médium. Então, como vimos, o espírito ele transmite o seu pensamento para o médium, e o médium pega aquele pensamento e traduz isso em palavras. Então, o médium pode dar um colorido, o outro pode dar um outro colorido, porém, ao analisar
aquela mensagem, o conteúdo da mensagem, a ideia por detrás da mensagem é a mesma, então não há contradição. Agora, pode acontecer dos médiuns imperfeitos, como vimos também, que o espírito transmite uma mensagem, o médium capta aquela mensagem, mas adultera aquela mensagem, né? Porque está... aí são médiuns imperfeitos, porque eles têm preconceitos, que estão com interesses diversos, e ele adultera o conteúdo da mensagem daquele espírito. Então, aí, quando você vai analisar aquela mensagem, ela está adulterada e, portanto, em contradição com o que aquele mesmo espírito disse num outro momento ou através de outro médium. Então, a gente viu aqui que, excluindo essa questão do médium, os espíritos superiores não se contradizem em suas respostas. Bom, dando sequência, nós temos a questão da adaptação da linguagem, que é uma outra questão que Kardec nos traz. Os espíritos superiores, eles adaptam a sua linguagem ao público que eles estão falando. A gente também faz isso. A gente não vai responder a uma criança da mesma forma que a gente responde a um adulto. Então, por exemplo, se uma criança de 5 anos pergunta para a gente como é que a planta faz para comer, será que a gente vai falar para essa criança? Não, porque existe um processo de fotossíntese que transforma a energia luminosa em energia química e que esse processo utiliza moléculas de água, de gás carbônico, transformando isso em oxigênio, em glicose. Será que a gente vai falar assim para a criança? Não vamos falar assim para a criança. Nós vamos adaptar a nossa linguagem. Vamos falar assim, que a planta precisa do sol, que precisa da água, que precisa da terra, que precisa dos cuidados para poder se alimentar e crescer. Né? Então, a gente vai adaptar a nossa linguagem conforme o interlocutor, a quem está se dirigindo a nós. Os espíritos superiores, eles também fazem isso. Eles também adaptam a sua linguagem a quem está perguntando, a quem está recebendo a mensagem. Então, eles não vão falar de um assunto onde não existe ali a base daquele conhecimento ainda. Eles vão falar de maneira adequada ao entendimento daquelas pessoas que estão ali perguntando. Então, não significa que, por ele estar falando de um jeito num lugar e de outro jeito em outro lugar, que ele está se contradizendo. Né? Porque se você for analisar o conteúdo daquela mensagem, em ambos os lugares ele é o mesmo. Só que em alguns lugares ele pode se aprofundar mais, em outros ele vai ter que adequar a sua linguagem. Né? Então, isso também Kardec nos traz e é importante. E um exemplo disso são as revelações. No nosso tronco religioso, nós tivemos as revelações judaico, cristã e espírita. Onde os espíritos que atuaram nessas revelações, eles adaptaram, né, a sua linguagem, a sua forma de falar ao conhecimento de cada época, ao nosso entendimento de cada época. Por que os espíritos não chegaram e trouxeram logo a doutrina espírita desde o começo? A gente estaria preparado para receber? Estaremos preparados para entender? Eu posso jogar cálculos de integrais, de derivadas, para uma criança que ainda está aprendendo a somar, a diminuir, a multiplicar? Certamente que não. Então, o conhecimento, ele é progressivo. Ele vai acontecendo ao longo do tempo. E aí, a Cristina Lúcia comentou, né, que temos que estar atentos à essência da mensagem, exatamente isso, Cristina. Mas, para terminar, a gente trouxe aqui, vamos ler aqui junto, uma resposta do Espírito de Verdade, que está lá no Livro dos Médiuns. Ele coloca assim: a mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. O diamante sem jaça, sem mancha, é o que tem mais valor. Julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Então, está nos dizendo aqui, né, para a gente julgar pela pureza, pelo fruto da árvore, analisar se aquele fruto é bom ou não. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pois julgarão que aí está a verdade. O bem, ele é sempre unido, sempre fraterno, sempre dá as mãos. O mal, por si só, ele se destrói. Ele pode até se unir momentaneamente por interesse, né? Mas quando acaba esse interesse, cada um vai para o seu canto. Já o bem não, o bem é unido por questão
né, de fraternidade, de dar as mãos, de ajudar uns aos outros. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e haverão de unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Então, independentemente de que ano religioso, de qual religião estamos participando, de qual filosofia estamos aprendendo, como diz a mensagem inicial de Emmanuel, né, todas as religiões que visam integrar o homem a Deus, ligar o homem a Deus, elas pregam o amor de Deus e a prática do bem. Então, o objetivo é sempre o mesmo. O caminho pode ser diverso, mas a finalidade é a mesma, é o amor a Deus e a prática do bem. Quaisquer que seja o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e a maneira de atingi-lo também é o mesmo, fazer o bem. Não há duas maneiras de fazê-lo. Não existe duas maneiras de fazer o bem, né? O bem é único, a caridade é única. Se surgirem dissidências capitais quanto ao próprio fundamento da doutrina, dispõe de uma regra certa para apreciar esta. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz o coração e a razão, e a que dispõe de mais elementos para levar o homem ao bem. Essa, eu vos asseguro, é a que prevalecerá. Então, achei interessante, Sérgio, porque ele fala isso, né, que satisfaz o coração e a razão. Ou seja, não só o coração e não só a razão. Não é só a fé cega e também não é só, né, a intelectual. Né? Tem que unir os dois, o coração e a razão. Tem que ser uma fé que consola, mas uma fé que também tem lógica, que também esclarece, né, que também nos traz, nos fala a razão. Né, que é uma fé sólida por conta disso. Então, Sérgio, eu vou passar aí para você. Deixa eu ver se tem algum comentário. A Aline Amorim comentou que realmente é lindo, né? Bem do espírito de verdade, né, Aline? Então, realmente, não tem como não ser. Sérgio. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né, que a gente sempre fala de estarmos juntos, né? E estudar junto é muito legal, que a gente está sempre aprendendo, né? A nossa irmã colocou uma frase aqui muito interessante, muito bacana, que faz a gente refletir. E o que o Humberto falou aqui, principalmente esse finalzinho aí do Espírito de Luz, ele vai dar muita luz para a gente aqui no que nós vamos estudar, das mistificações. Né? Nós vamos estudar esse capítulo das mistificações, vai falar um pouquinho das mistificações. E o que é uma mistificação? Aí eu fui lá buscar lá no livrinho, né? Que nos ajuda. Ato ou efeito de enganar alguém, de induzi-lo a crer em uma mentira, ludibriar, farsa, embuste. Então, já está dizendo aí o que é mistificação, né? É o ato de efeito de enganar alguém. E isso acontece na mediunidade? Sim, acontece, né? Agora, eu vou deixar uma perguntinha aí, Humberto, para as pessoas e respondendo aos poucos aí para me ajudar. Por que ainda sofremos nós, médiuns, né, as mistificações? O engano, as mensagens enganosas, nos induzindo a crer em uma mentira. Por que isso ainda acontece ainda? Aí depois vocês vão comentando aí. Aí nós vamos continuar aqui. É muito interessante que os espíritos aqui nesse capítulo, eles se restringem muito a dizer que, através do estudo que nós vemos até agora, já dá para a gente ter uma noção do que é a mistificação. Que a gente já tem como começar a entender se uma mensagem ela é uma mensagem de mistificação, enganosa ou não. Então, ele se restringe muito aqui. Ele pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, olha o que ele responde. A primeira pergunta que Kardec faz aqui: as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos dele? Quer dizer, Kardec pergunta, né? Afirma e pergunta que a mistificação ela constitui
um escolho, né? Atrapalha o espiritismo, né? na parte prática, né? Porque, infelizmente, nós vemos muitos irmãos nossos que trazem mensagens totalmente equivocadas, né? Trazem, eu já li livros que trazem coisas que se a gente trazer para dentro da base da doutrina espírita, não tem nada a ver com o espiritismo. Então, ele fala que isso aí realmente é uma coisa que atrapalha, né? Mas olha o que os espíritos respondem. Achei bacana isso aqui, Humberto. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Olha o que ele fala. Que tudo que nós estudamos daqui para trás, nós já podemos encontrar a resposta. Por isso que eu fiz a pergunta aí. Entendeu? Tem resposta, tá, Sérgio? Tem resposta já? Qual é? Vamos lá, então. E a Ana. Vamos lá. Ego é um desses fatores. Perfeito. Está ajudando, é o ego. Porque ainda somos muito orgulhosos e fazemos perguntas fúteis. Não precisa. Podemos encerrar aqui o estudo. Ana, quanto a mistificações, devemos lembrar de que João Evangelista nos ensinou: experimentai se os espíritos são de Deus. Perfeito. É exatamente isso. Isso está mostrando, Humberto e irmãos, que os espíritos estão certos. Que o que nós estudamos até agora já dá para a gente entender o que é uma mensagem errônea, equivocada. Nós já temos subsídios. Isso não quer dizer que sempre, né, que nós vamos sempre acertar, porque nós ainda estamos aprendizes, estamos estudando, somos ainda crianças, né, dentro da casa espírita, né? Eu só tenho 45 anos dentro da casa espírita, mas ainda me considero uma criança, porque toda hora a gente aprende. Agora mesmo, uma resposta dessa já acende uma luz em nossas ideias, em nossa fé raciocinada. Isso é muito bom. Mas os espíritos, eles são bonzinhos, eles são muito bacanas, né? Certamente, mas ele continua respondendo. Certamente que há para isso um meio simples. Os espíritos dizem que existe um meio simples para a gente verificar isso. E já foi dito aqui. Né? O de não pedirdes, que a gente não peça mais do que os espíritos possam responder. Coisas fúteis, né? Sem fim de melhoramento moral, né? Os espíritos, eles querem nos ensinar coisas não deste mundo, mas do mundo dos espíritos, o que nós vamos levar para o mundo, para a nossa vida futura, para que nós vamos levar para nossas vidas, para a eternidade. Então, eles não se atentam com coisas fúteis, né? Então, se a gente não quiser saber coisas além disso, nós não estaremos sujeitos a futilidades, a frivolidades. Não é mesmo? Porque os espíritos puros, eles não vão se ater disso. Eles não querem saber se nós, dos nossos tesouros escondidos. Ele não quer saber se nós vamos acertar na loteria ou deixar de acertar, né? Quem faz esse tipo de mensagem, traz esse tipo de resposta, são os espíritos brincalhões, né? Que acham até graça das nossas perguntas. Mas como a gente está ainda querendo saber os numerários, né, para ganhar na loteria, eles dão lá os numerários para a gente. E a gente vai lá e aposta, perde dinheiro e ainda se decepciona, né? Então, é muito interessante isso. Então, os espíritos aí já respondem, né, com muito carinho, né? Ele diz assim que os espíritos vêm nos instruir e guiar no caminho do bem e não nas honras, né? E das riquezas. Quer dizer, não vem trazer coisas para nos vangloriar, para nos colocar em altares e nem riquezas, né? Eles não se ocupam de paixões mesquinhas, né? Então, os espíritos aqui já respondem, né?
que o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Então, a gente vê nas mensagens de Chico, que tem sempre, né, do Chico, de Emmanuel, de todas as mensagens aí, de vários médiuns, lá na nossa casa espírita mesmo, mensagens tão maravilhosas, que trazem mensagens de cunho que nos levam ao bem, que nos levam ao crescimento moral. Então, a gente já está ali percebendo como a gente escapar dessas armadilhas, né? Que estarão presentes em nossas vidas. Porque nós ainda somos curiosos, queremos saber coisas curiosas, né? Que às vezes não são devidas, mas os espíritos nos instruem, né? E ele nos alerta ali, que eu achei muito interessante ainda. O que nós estudamos até aqui já dá para a gente ter uma noção de fazer essa diferença. Olha que bacana isso, né? Tem mais pergunta aí, Humberto? Eu estou vendo aqui. Tem mais resposta, né? Tem mais comentário. Sim. Só dar boa noite aqui para a Samara Bonfim, que está aqui conosco hoje, começando. Seja bem-vinda, Samara. Boa noite também a Ana Lúcia, que chegou. E ao Renato. Aliás, a gente tem um spoiler, né? Depois a gente fala, né, Sérgio? Mas vamos lá, tem comentário da Ana e da Cristina. Somos enganados porque o orgulho e a vaidade ainda é latente no espírito e queremos saber sobre tudo. É isso aí, exatamente. Mas nem tudo é dado ao homem saber, perfeitamente, né? Os espíritos superiores não perdem tempo com bobagens, mas os inferiores não possuem compromisso com a verdade e se divertem à nossa custa. Perfeito. Tem mais alguma coisa? Não. Já passamos do tempo de ficarmos consultando ou sendo dirigidos por espíritos. O momento das ações e escolhas conscientes, ou seja, escolhas pautadas em nossa capacidade de decisão decisão já estão aí. Perfeito. O Renato Mairink pegou minha cola aqui e leu, de alguma forma, não sei como, mas ele conseguiu ler. Irmãos, Cristina, né, Ana, Aline, poxa, que bacana, né? Que bacana, a Ana Lúcia, né? Samara, que bacana aí a resposta de vocês, a participação, é isso mesmo. Então, nós estamos percebendo que nós estamos realmente aprendendo um pouquinho, né? Estamos aprendendo um pouquinho, né? Vamos ler alguém vai nos indicar um livro que diz, esse livro aqui é espírita, aí nós vamos ver coisas lá absurdas, né? Coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, a gente já sabe distinguir. Não, a gente pode até ler o livro para a gente ter cultura, saber diferenciar, né? É bom você ler outros livros também, mas a gente saber diferenciar, né? Saber que aquilo ali não está dentro da doutrina espírita, né? E como o Humberto falou, né? Que os espíritos de luz, às vezes eles falam coisas diferentes, de maneira diferente, mas é o mesmo conteúdo, né? É o mesmo conteúdo. E eu já dei um exemplo aqui, que eu era o auxiliar de uma palestra, e o nosso irmão Valmir, né, que é um irmão, que é o coordenador de todo o nosso estudo aqui, ele me ligou e disse que, Sérgio, se prepara que talvez eu não consiga chegar. Eu falei, não, já estou me preparando, mas eu vou me estudar mais aqui. Aí eu preparei um estudo, preparei slide, preparei um estudo bacana para poder fazer, para substituir o Valmir, né? Imagina, né? Mas só que Valmir conseguiu chegar, graças a Deus ele conseguiu chegar a tempo e fez a palestra. Fez uma palestra que tocou muito o meu coração, que foi uma palestra assim que a gente vê que vem do fundo do coração, que os espíritos ali estão ali intuindo, né? Mas só que depois eu falei assim, Valmir, eu vou te mandar o meu estudo e você verifica se eu fiz alguma coisa de errado, porque eu fiz um estudo bem diferente do que você fez, mas com conteúdo parecido. E ele olhou e falou assim, não, Sérgio, é isso mesmo, só que você teve uma visão diferente. Como todos nós temos visões diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então, isso é muito interessante, é muito bacana. Agora,
a gente não pode achar que um espírito de luz vai nos induzir a dizer que não precisamos mais de fazer orações, que não precisamos fazer caridade, que a caridade é perda de tempo. A gente vai saber que realmente não é um espírito de luz, né? Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E com a continuidade do estudo, depois vem os próximos livros, né, Humberto? Tem os próximos livros que é a continuação de tudo isso, e aí a gente vai tendo um pouco de bagagem, vai tendo aquela fé raciocinada. Mas a fé raciocinada ela tem que estar acompanhada sempre do coração, né? Do amor ao próximo. Então, a mediunidade, ela está para a gente, para que a gente use ela para a caridade, para o amor ao próximo, para ajudar ao próximo, para nos instruirmos no bem. Quando a gente tem essa preocupação, a gente começa a afastar a possibilidade de irmãozinhos que ainda não tem essa percepção do bem, a nos enganar, né? A nos mistificar, né? Porque nós estamos buscando a instrução no lugar certo, na religião certa, no local certo, não é no espiritismo. Às vezes, irmãos nossos de outras religiões que buscam um caminho reto, caminho certo, o caminho que leva a Jesus, o caminho do bem, todos eles estarão amparados por bons espíritos. Então, esse é o caminho, não existe outro caminho, né? Quando a gente vai lá num irmãozinho nosso que está cobrando para trazer uma mensagem de um ente querido nosso, ele vai trazer uma mensagem de um ente querido nosso, vai ter algum espírito ali de luz auxiliando aquele irmão para trazer uma mensagem? Claro que não. Porque a mediunidade ela tem que ser doada, ela é espontânea, porque nós recebemos, é um presente de Deus. Isso nós não compramos, não. Isso nós não fomos ali numa loja e compramos, não. Isso aí é um dom de Deus que Deus nos permite para que a gente possa, através dos bons espíritos, trazer a paz, trazer o acolhimento, trazer amor ao próximo. Então, se a gente estiver nesse caminho, a possibilidade de erro é muito pequena. É muito pequena. Eu posso garantir isso para você. Nós estamos aí há bastante tempo na Casa Espírita, né? O Renato Marinho também já está há bastante tempo na Casa Espírita. A gente percebe isso. As pessoas sérias que querem estudar seriamente o Espiritismo, muito difícil serem enganadas. Agora, aquelas pessoas que querem ir ao Espiritismo por curiosidade, querem ver coisas milagrosas, querem extrair dos espíritos fábulas maravilhosas, fórmulas maravilhosas, realmente cairão no engano, né? E o Chico ele tem uma passagem muito engraçada, né? Porque Chico, como eu falo para vocês, que o espírita, todo espírita deveria seguir assim aquele humor de Chico Xavier, né? Porque o espiritismo ele nos fala isso, que o espírita tem que ser uma pessoa feliz, alegre, tem que ser uma pessoa espontânea, tem que ser uma pessoa comunicativa, porque ele sabe a missão dele aqui, ele sabe o que ele está fazendo aqui, ele sabe por que está aqui, para onde vai, e que não vai acabar tudo, que um dia nós vamos nos encontrar todos nós, um dia estaremos fazendo curso, né, Humberto? Lá no mundo espiritual, numa salinha, e nós vamos lembrar daqueles momentos onde o WhatsApp deu problema, onde a internet caía, onde a gente gaguejava, e nós estaremos lá numa salinha no mundo espiritual estudando, vamos continuar juntos. Se nós estamos juntos aqui, não é à toa, é porque há uma necessidade de estarmos juntos, aprendendo junto. Então, Chico tem uma passagem muito interessante. O pai de Chico, o paizinho de Chico, ele vendia bilhetes da loteria. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E ele, muito doentinho, perto de desencarnar, ele falou: meu filho,
você não conseguiu ficar rico com o espiritismo, com os livros, né? Porque você doa para todo mundo. Chico doava todos os livros para as casas de instituições, né? Então, ele, inclusive, doava em cartório, né? E o pai dele falou, eu vou desencarnar, eu vou morrer mesmo. Então, de vez em quando, você tenta pegar entrar em contato comigo, que eu vou ver se eu mando os numerários para que você acerte na loteria, né? Aí Chico, brincando, disse que até hoje ele não conseguiu acertar nos numerários que o pai dele passou. Então, você veja. Mas ele jogava, né? Ele ficou jogando. Você vai que eu acerte. Né? Mas vejam só que humor, né? Que ensinamento. Ele falava que jogava, mas nunca acertou. E era o pai dele que ele dizia que mandaria os numerários para ele. Mas olha, ele está demonstrando, através de um bom humor, que os espíritos não estão ali para isso, né? Estão ali para nos auxiliar, para nos trazer alegria, força de viver, né? Conselhos que nos levante o astral, né? Hoje mesmo, de manhã, um irmão nosso estava passando um momento tão difícil e eu abri um livrinho de mensagem, tirei uma foto enquanto o WhatsApp estava funcionando, mandei para ele e ele disse, poxa, Sérgio, essa mensagem foi para mim. Muito obrigado. Eu falei, vamos agradecer a Deus. Eu fiz uma mentalização e Jesus mandou essa mensagem para a gente. Então, essa é a finalidade da mediunidade. Né? Então, por falar nisso, eu peguei aqui de Emmanuel, né, psicografado por Chico, né, em torno da mediunidade. Então, ele conversa um pouquinho para a gente em torno da mediunidade. Parece que o Renato falou alguma coisa. É o Renato e a Cristina Lúcia. Fala para a gente. A Cristina disse que quer participar do estudo com a gente lá no plano espiritual, que você comentou aí. Aí. O Renato também falou aí para uma brincadeira, né? Que o plano espiritual nunca mais será o mesmo, já estou com pena da espiritualidade superior. E ele deu os números aqui da loteria, ó, para quem quiser jogar. Aí, bacana, Renato. Mas não acredito no Renato, não, tá? Não acredito no Renato, não, que ele tá como é que é o espírito obsessor que ele fala, né? Cuidado com o Renato. É isso mesmo, Cristina, nós vamos estudar junto lá, mas vamos esperar um pouquinho, não vamos ter pressa, não, tá? Não precisa ter pressa, não. Vamos esperar mais um pouco aí. Então, olha que aqui Emmanuel conversa com a gente sobre a mediunidade, em torno da mediunidade. Ele conversa com a gente que ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômeno que transcende a alheia compreensão. Não é simplesmente isso. Eu vou pegar aqui e fazer uma mensagem. Renato deu aqui os números da loteria. Não é simplesmente isso. Né? Ser médium não é isso. Né? Acima de tudo, é indispensável, entretanto, na faculdade mediúnica, a possibilidade de servir. Olha aí a palavra. De servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de provas e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que os visitam. Então, ele nos alerta aqui que a gente, às vezes, só procura, né, os bons espíritos, né, a mediunidade, nos momentos de dificuldade. Né? Aí eu quero aquela fórmula mágica. Poxa, eu estou passando por problemas financeiros, estou passando por problemas de saúde, aí eu vou procurar os médiums. Eu quero ser médium, eu quero melhorar. Geralmente é assim, e isso a gente se inclui. Porque geralmente a gente procura uma casa espírita, uma casa religiosa, quando a gente está na dor. Geralmente, né? Poucos de nós, não estou afirmando que são todos que procuram na dor, mas poucos vão pela sua própria vontade, a vontade de aprender. Né? É pouco. E, às vezes, a pessoa vai com a vontade de aprender, abandona e depois volta pela dor. É sempre assim. Então, ele já disse aqui, né, que acontece...
Então, vamos continuar aqui. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse particular. A terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsa a atmosfera. Olha que coisa linda. A terra, vou repetir, olha que coisa, olha que frase linda. A terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é instrumento do progresso planetário. Olha, o sol ele é tão importante que aquece o homem, aquece a natureza, traz vida à natureza, mas ele diz que o homem também é instrumento de progresso planetário. Ele não coloca o homem como um ser que é desprezível. Ele coloca o homem acima. Nós somos filhos de Deus, centelhas de Deus. Somos filhos, nós somos parte de Deus. Então, nós somos parte integrante do progresso planetário. E a mediunidade, ela é parte integrante desse progresso planetário. Porque o que os espíritos querem com a mediunidade? Brincadeiras? Não, eles querem trazer informações para que a gente evolua mais rápido. Olha o salto que nós demos desde a época de Kardec, dos primeiros livros de Kardec para hoje. A mediunidade era vista de formas, vista de um jeito, de um canto, vista de outro. Ela era descadenciada, totalmente solta as informações. E o que Kardec fez? Né? Reuniu todas as informações, um estudo que levou ele à exaustão. Até os próprios espíritos alertavam ele que ele tinha que descansar. Você tem que descansar, Kardec, para que a gente continue o estudo, o trabalho, né? Mas Kardec queria tanto trazer essa novidade, né, que estamos aí agora estudando tanto, aprendendo tanto, né? A gente não precisa mais ficar fazendo pergunta para os espíritos, já tem pergunta demais aí, já tem muita coisa para a gente estudar e que a gente não consegue ainda. Eu digo por mim que de 100% dos espiritismos que eu estudei aí até agora, 2% eu consegui aprender e 1% botar em prática. Mas eu estou me esforçando. Se Deus quiser, essa encarnação eu evoluo mais 1%. Se a gente conseguir evoluir mais 1%, mais um pouquinho, a espiritualidade vai fazer festa. Isso eu garanto a vocês. Os espíritos nos falam que quando a gente está aqui estudando, eles fazem festa. Nossos mentores espirituais dão-se as mãos. Estão felizes, né? Podeis traduzir a mensagem do Senhor onde quer que se encontreis, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre. Construindo e servindo sempre, porque acima dos médios dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanece a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todas as suas bênçãos da vida melhor. Então, nós somos instrumentos. Ele diz aqui claramente que nós somos médiuns de Deus. Somos médiuns de Jesus. Ele diz aqui que nós somos partícipes dessa seara do bem. Pensem, engano nosso achar que nós não estamos protegidos o tempo todo. Nós que estudamos o Espiritismo, nós que estudamos o bem, aonde quer que nós estejamos, numa festa, no trabalho, na rua, e que a gente está representando um médium educado,
Um médium de Jesus, não importa onde quer que você esteja, você está sendo representante do Mestre Jesus. E nós estamos sendo protegidos o tempo todo. Os médiuns videntes, quando a gente sai em socorro aos irmãozinhos de rua, vêm legiões de irmãos doentinhos, seguindo, querendo atrapalhar, às vezes, aquele trabalho, mas também percebe os irmãos de luz ali, fazendo uma barreira de luz, para que a gente possa dar continuidade àquele trabalho e salvar vidas. Né? Jesus disse lá, né, ao nosso irmão pescador, quando ele angariou nosso irmão lá, pescador, que era embrutecido, ele disse a Jesus: Mestre, eu sou apenas pescador de peixes. Eu não sei nada. O que o senhor está vendo em mim? Aí o mestre disse para ele: confie em mim, meu irmão. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. E como vai ser? E como pescaremos esses homens? Como nós podemos pescar os homens para Jesus? Através do nosso exemplo, através da nossa palavra, né? Jesus, ele falava muito, mas ele exemplificava o tempo todo. Ele trouxe muitos exemplos, mas ele demonstrava o que ele falava. O que a gente fala, você pode reunir diversas pessoas, o que a gente professa, o que a gente fala, mas o exemplo arrebata multidões. Então, vamos no exemplo. Nós já estamos estudando. E os espíritos dizem, né, Humberto? Quando a gente aprende um pouquinho, a nossa responsabilidade aumenta muito. Porque a gente já não pode mais errar naquele ponto. Nós vamos errar em outros, mas naquele ponto a gente já não pode mais errar. Né? A gente já não pode mais desrespeitar a religião do próximo. A gente já não tem mais esse direito de errar dessa forma. A gente já não pode errar, dizer que aquele irmão não vai ter mais salvação. A gente sabe que vai ter. Então, o exemplo com o aprendizado, como o Humberto falou, o estudo com o coração, vai fazer toda a diferença. Né? É a asa. Dá para ver? Se a asa estiver assim, ó, aqui é a moral, aqui é a ciência, aqui é a moral. Bacana. Mas se a gente não tiver conhecimento nenhum, a gente não vai conseguir crescer. Né? Não vai poder ajudar muito. A moral, sim, vai ajudar muito, vai ter o coração, vai ter o amor, mas o aprendizado, a ciência também vai nos ajudar. Então, a gente tem que manter as duas asas em equilíbrio. Estudar e praticar. Praticar a caridade. Então, como a gente sempre... Eu vou encerrar aqui dizendo a mediunidade com Jesus. Essa é a finalidade do médium. Tá bom, meus queridos irmãos? Tem mais algum comentário? Tem 2 comentários. Tem um da Samara. Nós somos importantes para o próximo, assim como o sol é importante para nós. Perfeito, Samara. É isso mesmo. Jesus disse, vós sois luzes. Né? Vós sois luzes. E tem o da linha. A educação... Valeu, Humberto. Educação e segurança mediúnica são fundamentais para o nosso mandato mediúnico. Por esta razão, a necessidade de estudos constantes e continuados. Exatamente. Então, você vê que nós estamos aqui estudando junto, né, Humberto? A gente fala coisas um pouco diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, como você falou ali antes. O conteúdo é o mesmo. A direção é a mesma. Estudar, caridade. Estudar e caridade. Então, Kardec
já dizia lá no comecinho, espírita, amai-vos. Depois espírita, instruí-vos. Então é isso aí. Então fica para a gente aí essa dica dos espíritos. Sejamos o sol, né, que brilha para todos os nossos irmãos que necessitam em qualquer lugar. Eu conversei esse final de semana com um missionário que ele foi fazer missão em Miami. E ele se perguntou o que ele ia fazer em Miami no meio de pessoas ricas. Só pessoas ricas. E ele percebeu que havia muita miséria de coração e que ele foi muito útil na sua missão. Então, que sejamos esses missionários de Jesus. Tá bom? Uma boa noite, irmãos. Bacana, Sérgio. São muitos caminhos, né, Sérgio? Mas a caridade conduz sempre para o mesmo destino, que é Deus, que é Jesus. Independente da religião, independente de crença religiosa até. Perfeito. Todos nós podemos ser médios da caridade e do amor. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso estudo. Posso dar o spoiler agora, Sérgio? Pode. Então, o Renato ele vai estar participando com a gente da semana que vem do estudo. Vai estar tratando aí dos médios interesseiros desse tema, e vai estar participando conosco, tá? Então, são todos muito bem-vindos. A gente está ansioso aí para a próxima segunda, para a gente poder estar dando continuidade a esse estudo. Vamos esperar o Renato com bastante pergunta. Com certeza. Uma boa noite, Cristina Lúcia. Sérgio, você quer fazer uma oração para encerrar? Com certeza, com certeza. Então, queridos irmãos, depois desse estudo, onde nós aprendemos juntos, sempre juntos, um pouquinho mais, né? Junto da espiritualidade maior, junto dos nossos mentores, o que nos resta agora? Simplesmente agradecer. Agradecer a Jesus por esse momento maravilhoso, aonde nós aprendemos tantas coisas boas, Senhor. Obrigado. Obrigado pela presença desses bons espíritos que nos rodeiam, que nos protegem, que nos traz luz, que acolhe tantos irmãos nossos, queridos irmãos nossos que estão perdidos, que às vezes estão em enganos, em equívocos, que são acolhidos nesses momentos de luz, de paz, onde os bons espíritos aproveitam nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa energia para socorrê-los. Obrigado, Senhor. A gente percebe a sua presença nos corações de cada irmão desse. E que a sua luz, Senhor, faça-se acesa sempre nos corações de cada um de nós, cada um que participou aqui, aqueles que não puderam participar. E que essa luz continue acesa depois do estudo, à noite, amanhã em nossos trabalhos, em nossas casas, na rua, que nós possamos ser realmente os representantes dessa seara maravilhosa de Jesus. Assim, mestre, humildemente nós vos pedimos permissão e, sobretudo, ao nosso Pai que é Deus, para encerrarmos o estudo de hoje dando graças a Deus. Graças a Deus. A gente deseja uma ótima semana a todos e até a próxima segunda.